A gente bem sabe que um filme, além de ser bom, tem que ter aquela boa divulgação e vendo o peixe pra antes da sua estreia, não é não? E com os filmes de terror não é diferente. Para convencer o pessoal de ir ao cinema, é necessário passar aquela convicção de que medo será garantido. Pra sair daquele lugar só pensando nos pesadelos que vai tirar a noite. Mas até onde esse pessoal chega para fazer suas divulgações? E para responder essa pergunta, fique comigo nesse vídeo para comentarmos um pouco de algumas estratégias um pouco curiosas, algumas bem calculadas, outras por um acaso deram muito certo e fizeram dos seus longas grandes sucessos de bilheteria. Simbora! Fala pessoal, como vocês estão? Eu sou o Júnior Crevador, esse é o meu canal onde vamos falar de séries, filmes e livros. Se é novo por aqui, aproveita e já se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação dos conteúdos que saírem daqui pra frente. Se gostar do vídeo, já deixa aquele like, compartilha com os amigos, conhecidos que também gostam de séries, filmes de terror, de suspense. Aqui no canal tem muito conteúdo, então dá uma conferida aí, beleza? E a gente dando continuidade aos nossos vídeos do Outubro Tinhoso aqui no canal. Nesse vídeo decidi trazer um tema um pouquinho diferente, mais voltado para as estratégias de divulgação dos filmes de terror, que afinal de contas, como eu disse, não basta ser um bom filme, tem que fazer a galera comprar a ideia, acreditar que é bom mesmo, para ir pro cinema já esperando passar aquele medinho. E algumas das estratégias, elas miram, apostam e são certeiras. E já outros casos aí é aquilo do querendo dar certo, coisa que ninguém esperava, ou talvez um pouquinho. Bom, e começando aí com um grande caso de estratégia de divulgação de filmes de terror, não podemos deixar de mencionar aqui A Bruxa de Blair. Um filme com um baixíssimo orçamento, mas que rendeu muito. Tudo por causa de uma tática certa e que revolucionou a maneira de divulgar os filmes dali pra frente. Aqui temos um bom exemplo de enredo, modo de filmar o longa, as características da obra estarem em conciliação com as estratégias de divulgação. Então, somando tudo isso, não tinha como dar errado. Que a primeira coisa a considerar é que toda a história da bruxa, essa lenda macabra, o lance do filme ser um documentário narrando a história de 3 jovens que adentram uma floresta para procurar a lendária bruxa que assombrava a cidadezinha, e tudo isso é mentira. E foi uma mentira planejada muito tempo antes do lançamento. Em resumo, eles venderam essa ideia de um filme documental feito por pessoas reais, sobre o caso de uma bruxa supostamente real, e geral comprou. E o segundo ponto a se considerar é que os produtores não tinham muita grana para divulgar, para pagar comerciais. Eles souberam assim utilizar a internet como um instrumento para estar fazendo tudo isso, algo incomum na época, pouco explorado, e era uma maneira assim barata de se divulgar, sem quase nenhum custo. Então partiram para sites, fóruns na internet, espalhando ali pequenas mentirinhas, boatos sobre a existência da bruxa, implantavam notícias falsas de supostos jornais que relatavam sobre o desaparecimento de 3 atores do filme, tinha fotos do carro abandonado e não sei o que. Então assim, cerca de um ano antes do lançamento do filme, as pessoas já falavam do filme, já falavam da bruxa, dessa história toda. E quando o filme foi lançado nesse formato de documentário, sem nenhum ator conhecido, acabou que todo mundo comprou mesmo essa ideia. E no fundo já não importava se era mentira ou verdade. Aquilo estava tão bem consolidado que era só legal embarcar. Além disso, os diretores foram além e criaram um site com informações sobre a vida desses atores desaparecidos, contendo até um número de telefone para que geral ligasse caso soubesse de alguma notícia. Até distribuíram panfletos de desaparecidos em festivais em que eles iam se apresentar, ou seja, abraçaram a farsa, alimentaram ainda mais tudo isso. E além disso, a divulgação, além da internet, veio do boca a boca. E assim as pessoas começaram a falar, passar de um pelo outro, e no fim tudo acabou se ajudando. E como prova de que esse filme foi muito bem divulgado, eu acho difícil hoje em dia você encontrar alguém que não conheça essa obra, ou nunca tenha ouvido falar pelo menos uma vez na vida, não é não? E assim, eu lembro na época que tipo, o filme saiu, eu era criança, e todo mundo falava assim, falava que tinha bruxa, que os atores realmente eram baseados em fatos reais, e só sobrou uma fita deles dos últimos dias, e nossa, aquilo me despertava assim uma curiosidade, mesmo que eu tivesse com medo. Então
Essa foi assim incrível. Bom, já o segundo caso é uma estratégia inovadora para sua época. Estou me referindo de Psicose. O diretor Hitchcock inovou na maneira de divulgar os filmes e revolucionou a maneira como as pessoas assistiam no cinema, fora utilizar a campanha anti-spoiler. Então o cara assim chegou com tudo, que o filme hoje é considerado um dos maiores clássicos aí do gênero terror. Primeiramente, o diretor, após conseguir os direitos autorais do livro, qual foi a base pro filme, do escritor Robert Bloch. Inclusive essa edição aqui é muito legal, gente, muito bonita, da Darkside. Quem ainda não comprou ela, adquira, vale muito a pena, fica a dica aí. E o que ele fez? Pediu para que retirassem todos os livros, recolhessem antes da estreia do filme, para que não tivesse o risco de que alguém soubesse de qualquer desfecho da história antes do tempo, para não tirar a surpresa do seu longa. Bom, e depois do filme estar pronto, ao contrário do que a maioria fazia, ele não liberou o filme para ser assistido pela crítica especializada com antecedência ao lançamento. E quando o filme chegou, finalmente, uma lista de especificações acompanhava o mesmo, exigindo que seguissem as regras em cada sessão apresentada. Como, por exemplo, após iniciado o longa, ninguém mais entrava na sala, para que o telespectador não perdesse a imersão, o mistério, todas as reviravoltas que a trama apresentava. Porque na época lá do lançamento, havia uma outra dinâmica dos cinemas. Você comprava o ingresso, chegava para assistir e entrava a hora que queria. Então, tava passando filmes, pegava da metade pro fim, e daí se você esperasse um pouquinho, já recomeçava o filme novamente e você assistia a metade que faltava. E já com Psicose, não. O diretor falou, não vai ser assim. E também após o pessoal assistia ali o filme, terminava, vinha um pedido para eles não compartilharem, ficarem calados quanto ao final, para não estragar a experiência de quem ainda não tinha visto. Ou seja, uma campanha assim para não darem spoilers, para manter a curiosidade da obra. E desse modo, com todas essas regrinhas, todas essas exigências, foram despertando a curiosidade de geral. Todo mundo foi ficando naquela expectativa, porque afinal de contas o filme tinha que ser bom mesmo, para valer todo aquele esforço, não é mesmo? E sim, a trama era inovadora, impactou o público. Desse modo, somando-se tudo isso, tivemos a fórmula para o sucesso de Psicose. Um marketing bem calculado e que acabou sendo aí bem positivo. E o próximo caso é um classicão do terror também, e esse se beneficiou do melhor marketing existente, o boca a boca, e estou me referindo a O Exorcista. Quem nunca passou medo com esse filme? Perturbador, não é não? Não tem outra palavra. Quem nunca passou assim medo vendo aquelas cenas da menina virando a cabeça e não sei o que? Gente, traumatiza você quando você é criança, principalmente. Vai dormir assim, na verdade você nem dorme. Pior é sonhar com esse tipo de coisa. Nossa, eu uma vez sonhei com a menina do Exorcista, que ela tava no meu quarto e ela tipo só olhou assim. Nossa, tive quase um infarto. Sério, sem comentários. Bom, mas a questão aqui é que esse filme assim junta vários elementos que explica a chave do seu sucesso. Primeiro, nesse longa temos uma história que envolve a crença das pessoas, uma temática forte e incomparável, um tema delicado para muitos, devido a envolver questões religiosas. Por segundo, o filme é cabuloso mesmo, as cenas são macabras. E terceiro, sabendo disso, histórias surgiram, seja de acidentes envolvendo elenco, produção, eventos estranhos no set de gravação, até um padre foi chamado para benzer o lugar, o enredo é baseado em fatos reais, do caso do fulano que foi possuído, e assim por diante. O filme foi crescendo sua popularidade, ganhando a fama de amaldiçoado e o risco de quem assistir também ficar. E tudo isso colaborou para as coisas ficarem mais intensas nessa produção, e claro, acabou sendo um grande sucesso. Então aqui entra muito aquela lógica de quem conta um conto aumenta um ponto e a fama procede o filme, independente do que é fato ou apenas mais uma história assustadora criada em torno da obra. Isso contribuiu para a divulgação, familiar o que aconteceu com a Bruxa de Blair. E por fim, quero falar assim de um caso que algo ao acaso aconteceu, mas que de certa forma muitos especulam que tenha contribuído para elevar o filme. Estou me referindo a It, a Coisa. E para explicar essa história, vamos comentar de um caso que aconteceu lá em 2016, ou melhor, vários casos. Não sei se vocês se recordam, mas naquele ano, uma onda de palhaços assombrosos retornou com
tudo. Ela já tinha ocorrido nos anos 80 lá nos Estados Unidos e recentemente vinha causando um grande alvoroço, com inúmeros vídeos de ataques dessas figuras medonhas viralizando pela internet e relatos de pessoas amedrontadas. Todo mundo tinha medo de sair nas ruas. Eu até me recordo que aqui no Brasil chegaram alguns relatos. O pessoal também começou a ter medo de sair de casa, ir pra festa e não sei o que, ir pros lugares públicos, enfim. A coisa tava saindo do controle. E eu lembro assim que muita gente começou a comentar. Provavelmente aquilo tudo fazia parte de uma grande campanha de marketing para um novo filme sobre palhaços. E aí no final de 2017 o que aconteceu? Não deu outra. Estávamos presenciando o lançamento de It, a Coisa. E ao serem questionados sobre serem responsáveis por essas ações, com parte de uma estratégia de divulgação do filme, a New Line, produtora do longa, negou tudo. Alegaram que eles não tinham relação alguma com aquilo. E claro, muito provável que eles não tenham nada a ver com isso, nenhuma ligação, qualquer tipo de envolvimento com esses palhaços macabros, mas o que o pessoal debate é que não dá para deixar de negar que pode-se considerar que tudo isso tenha contribuído para o sucesso do filme, em partes, até porque ele se tornou a maior bilheteria de um filme de terror na sua estreia, e a memória daquelas figuras ficou na mente das pessoas, desperta a curiosidade, cria um assombro em cima do próprio filme. Então assim, mesmo que eles não tenham planejado, esses palhaços podem ter contribuído para o seu sucesso. É aquele típico caso, há males que vêm para o bem, que intensificou a febre dos palhaços. Claro que o pessoal estava procurando mais sobre o assunto, se interessava mais por esse tema. E eu, inclusive, assim, acho o palhaço uma coisa muito macabra. Não curto de jeito nenhum. Tenho medo, admito. Só um comentário aleatório. Só eu que acho os vídeos dos palhaços macabros aí na internet mais assustadores que o filme do It. Não sei porquê, mas eu não curti muito o longa, nem assisti o segundo. Enfim, deixa aqui nos comentários. Bom pessoal, trouxe aí um tema um pouquinho diferente, mas que acaba se encaixando aí na proposta do Outubro Tinhoso. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem outros filmes aí que vocês recordam com uma estratégia legal, deixa aqui nos comentários. Se gostaram do vídeo, já deixa aquele like, compartilha com os amigos. E eu vou ficando nessa, um grande abraço, se cuidem, até a próxima e tchau!